Espere lá fora. Aqui é reunião de gente importante. A voz veio do homem de terno cinza, sem sequer olhar para ela. Fábio Castelli ajeitou o relógio de luxo no pulso e virou as costas. Renata segurava a mochila térmica com as duas mãos. A comida ainda estava quente. Ela deu um passo à frente. Desculpa, eu só preciso confirmar a entrega para... Lá fora! Ele cortou, apontando para o corredor com o queixo. Não tô pedindo! A sala ficou em silêncio. 8 executivos ao redor da mesa de vidro. Ninguém falou nada. 2 desviaram o olhar. Um mexeu no celular. Outro fingiu ler um documento. Renata sentiu o peso da mochila puxar seu ombro. Recuou um passo. A porta estava aberta. Ela podia sair. Mas a entrega precisava de assinatura. Se voltasse sem confirmar, perdia a corrida. E a corrida seguinte também. Eu só preciso da assinatura. Fábio nem se virou. Continuou conversando com o homem ao lado, em inglês, rindo baixo, como se ela não estivesse ali. Renata ficou parada. 5 segundos, 10, 15, ninguém olhou para ela. Foi quando Ricardo Almeida, sentado na cabeceira, levantou a mão sem pressa. Ele era o dono daquele lugar. Todos na sala respondiam a ele. Deixa a comida ali no aparador. Ele apontou com a caneta. Não olhou nos olhos dela. Alguém assina depois. Mas eu preciso agora, senão... Depois. A voz dele foi firme, mas baixa. Pode ir. Renata abriu a boca. Fechou. Colocou a bolsa térmica sobre o móvel de mármore. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Ela saiu da sala. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. No corredor, encostou na parede fria. Respirou fundo. Olhou para o celular. 3 corridas esperando. Precisava da assinatura para liberar o pagamento dessa. Pensou em bater na porta de novo, mas sabia o que ia ouvir. Ficou ali, esperando, invisível. Dentro da sala, a reunião continuava. Papéis sendo passados, canetas destampadas, contratos sobre a mesa. Ricardo folheava o documento principal, concentrado. Era um contrato internacional. 20 páginas, valia milhões. Fábio serviu água num copo de cristal e se inclinou para o executivo ao lado. Trocaram palavras baixas, sorrisos educados, apertos de mão firmes. A comida esfriava no aparador. Renata olhou para o relógio. 20 minutos parada. Cada minuto era dinheiro perdido. Outras entregas, outros clientes. O aplicativo já devia estar tirando pontos dela por demora. Ela abriu o app. 3 corridas canceladas, automático, por inatividade. Fechou os olhos, respirou. Não podia sair sem a confirmação. Se saísse, a entrega ficava como não finalizada. O restaurante não pagava, ela não recebia. E não era só isso. Cada cancelamento abaixava sua nota no aplicativo. 2 estrelas a menos, 3 reclamações. Depois de 5, ela era desativada, bloqueada, sem trabalho. Ela já tinha 3 avisos esse mês. Por atrasos, por recusas, por comportamento inadequado. Uma cliente que reclamou porque Renata pediu para não deixar a comida no chão. Mais 2 avisos e acabou. 6 anos fazendo entregas. 6 anos pedalando, dirigindo, subindo escadas. 6 anos carregando peso nas costas para ganhar 15, 20 reais por corrida. E agora estava ali, parada, esperando um homem de terno assinar um papel. Então ficou, de pé, no corredor gelado de mármore. A mansão era enorme, pé direito alto, lustres de cristal, quadros nas paredes que pareciam custar mais do que ela ganhava em 1 ano. Ela olhou para a própria roupa, calça jeans desbotada. Tênis puído, jaqueta com o logo da plataforma de entregas estampado nas costas. Sentiu o peso disso. Mais 10 minutos. A porta continuou fechada. Ela sentou no chão, encostada na parede. A mochila vazia ao lado. Checou o celular de novo. Bateria em 20%. Nenhuma notificação. Foi quando ouviu vozes se elevando lá dentro. Não eram gritos. Eram vozes controladas, mas tensas. Alguém discordava de algo. Ela não conseguia ouvir as palavras, só o tom. Depois, silêncio de novo. Então, a porta se abriu.
Fábio saiu, falando ao telefone e andando rápido. Passou direto por ela, sem olhar, como se ela fosse parte da parede. Renata se levantou. A porta ainda estava entreaberta. Esperou mais 1 minuto. Depois, bateu de leve. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Entra! A voz de Ricardo seca. Ela empurrou a porta devagar. A sala estava mais vazia agora. Só 4 pessoas. Ricardo na cabeceira. 2 executivos estrangeiros do outro lado. E um advogado de terno preto revisando papéis. Ricardo levantou o olhar impaciente. A assinatura, Renata disse, voz baixa. Eu ainda preciso. Ele suspirou. Pegou o celular, digitou algo e fez um gesto vago com a mão. Pega com a Cláudia na recepção. Ela assina essas coisas. Mas o pedido é do senhor. Precisa ser Cláudia. Ele cortou, voltando os olhos para o contrato. Renata ficou parada mais 2 segundos. Depois assentiu. Virou as costas. Mas antes de sair, ouviu uma voz. Não era em português. Era em árabe. Um dos executivos estrangeiros falava baixo com o outro. Palavras rápidas, sérias. Não era uma conversa casual. Renata parou na porta, sem se virar. O homem continuou falando. Algo sobre cláusula 7 e ele não vai perceber. Ela sentiu o corpo congelar. Saiu da sala. Fechou a porta atrás de si. No corredor, encostou na parede de novo. O coração batendo mais rápido agora. Ela tinha entendido cada palavra. E o que tinha ouvido não era bom. Renata desceu as escadas da mansão com a mochila vazia nas costas. A recepcionista tinha assinado o comprovante. 3 traços rápidos, sem olhar para ela. Agora estava na rua de novo. O sol já tinha se posto. A noite caía rápido. Ela montou na moto. Uma CG 160 vermelha, velha, com arranhões na lataria. Tinha comprado usada, em 12 vezes há 3 anos. Ligou o motor, checou o aplicativo. Nenhuma corrida nova ainda. A nota dela tinha caído, 4,3 estrelas. Antes era 4,7. Ela sabia o que isso significava. Menos corridas, menos dinheiro. Guardou o celular no bolso e saiu. Mas a cabeça não saiu da mansão. Aquelas palavras em árabe, a voz baixa do executivo, a forma como ele olhou para o colega ao lado antes de falar. Cláusula 7. Ele não vai perceber. Ela não tinha certeza do contexto completo, mas sabia o suficiente. Sabia que quando alguém fala baixo, em outro idioma, achando que ninguém entende, geralmente não é nada bom. Parou num sinal vermelho. Tirou o celular de novo. Olhou para a tela. Pensou em voltar. Pensou em tocar a campainha daquela mansão e dizer o que tinha ouvido. Mas dizer o quê, exatamente? Oi, eu sou a entregadora que vocês mandaram esperar no corredor. Eu ouvi 2 caras falando em árabe sobre uma cláusula. Acho que tem algo errado. Ela já imaginava a resposta. Como assim você entende árabe? E depois o silêncio. E depois as risadas. E depois a porta fechando na cara dela. O sinal abriu. Ela acelerou. Renata não era formada em nada, não tinha diploma pendurado na parede, não tinha currículo impresso em papel timbrado. O que ela tinha era tempo. Tempo sobrando. Tempo entre uma entrega e outra. Tempo de madrugada quando não conseguia dormir. Tempo nos finais de semana, quando as corridas eram poucas, e ela usava esse tempo para estudar. Começou com inglês, vídeos no YouTube, aplicativos de celular, séries legendadas. Levou 2 anos até conseguir entender uma conversa completa. Depois veio o espanhol, mais fácil. 6 meses e ela já lia jornal, francês, italiano, alemão. Cada idioma era uma porta, e ela gostava de abrir portas. Árabe foi o mais difícil. Alfabeto diferente, sons diferentes, gramática que não fazia sentido no começo. Mas ela insistiu. 1 ano e meio, 2 horas por dia, às vezes mais. Fez alguns bicos como intérprete. Nada grande. Tradução de cardápio para um restaurante árabe. Acompanhamento de um casal de turistas no centro da cidade. Coisas pequenas,
50, 100 reais. Mas nunca teve um trabalho fixo com isso, porque para ter um trabalho fixo, ela precisava de certificado, de faculdade, de networking, e ela não tinha nada disso. Então continuou fazendo entregas. Chegou em casa 1 hora depois, um apartamento pequeno, 2 cômodos, aluguel atrasado, conta de luz vencida. Jogou a mochila no sofá e foi direto para o banho. Debaixo da água quente, fechou os olhos e voltou para aquela sala. Voltou para aquela mesa de vidro, para os executivos de terno, para o contrato de 20 páginas. Ele não vai perceber. Ela tentou afastar o pensamento, tentou focar no dia seguinte, nas contas, nas entregas, mas a frase voltava, de novo e de novo. Renata desligou o chuveiro, secou o rosto, olhou para o espelho embaçado. 6 anos fazendo entregas, 6 anos sendo invisível, entrando em prédios, empresas, mansões, sempre de passagem, sempre esquecida. Ela conhecia esse lugar, conhecia o olhar que atravessava ela como se fosse vidro, conhecia o silêncio que vinha depois de pedir algo simples, e tinha aprendido a aceitar, porque aceitar era mais fácil, mais seguro, mas hoje tinha sido diferente. Hoje, ela tinha ouvido algo que não deveria ter ouvido. Tinha entendido algo que ninguém esperava que ela entendesse. E agora carregava isso. Ela sabia o que era certo fazer. Mas também sabia o que acontecia com gente como ela quando se metia em assunto de gente rica. Nada de bom. Vestiu uma roupa limpa, sentou na cama, pegou o celular, digitou no Google: Ricardo Almeida, empresário. A busca trouxe dezenas de resultados. Fotos em revistas de negócios, artigos sobre aquisições, entrevistas em portais de economia. Ricardo Almeida, CEO da Almeida Holdings. Patrimônio estimado em 800 milhões de reais. Empresas em 5 países. Um CEO milionário discreto longe dos holofotes. Ela rolou a tela. Leu mais. Aprendeu mais. Ele era conhecido por ser discreto, poucos escândalos, poucos processos, uma reputação limpa. Mas reputação limpa não significava honesto, significava apenas que nada tinha vazado ainda. Renata clicou em outra matéria, uma entrevista de 2 anos atrás. Ricardo falava sobre ética nos negócios, sobre transparência, sobre construir confiança, palavras bonitas, mas palavras eram fáceis. Ela continuou lendo. Encontrou menção ao contrato que ele estava assinando, uma parceria internacional, investimento em tecnologia sustentável, painéis solares, energia limpa, projeto ambicioso, dinheiro público envolvido, incentivos fiscais. Se tinha algo errado naquele contrato, não era só Ricardo que ia se ferrar. Era muita gente. Renata trancou o celular, deitou na cama. Olhou para o teto rachado. O ventilador girava devagar. Fazia um barulho irritante. Ela já tinha se acostumado. Pensou na mãe, em como ela sempre dizia: não se mete em confusão, filha. Gente pobre não pode dar pitaco em coisa de rico. A mãe tinha morrido fazia 3 anos. Câncer. Sem plano de saúde. Fila do SUS. Renata ainda lembrava da última conversa. No hospital. A mãe segurando a mão dela, fraca, mas firme. Você é esperta, minha filha. Mais esperta que eu. Mas esperta não basta. Você precisa de sorte também. Sorte. Renata nunca teve muita, mas tinha teimosia, e isso às vezes valia mais. Amanhã ela ia voltar para a rua. Ia fazer mais entregas, ia carregar mais mochilas, ia subir mais escadas. E aquela conversa em árabe ia ficar enterrada na memória. Porque era mais seguro assim. Mas enquanto tentava dormir, uma parte dela não conseguia esquecer. A parte que tinha passado anos estudando sozinha. A parte que sabia 9 idiomas. A parte que tinha sido invisível a vida inteira. E que talvez, só dessa vez, pudesse ser vista. Renata não dormiu direito. Acordou às 5 da manhã, ainda escuro. Pegou o celular. Abriu o aplicativo. 2 corridas já aparecendo. Levantou, lavou o rosto.
Vestiu a mesma roupa de sempre. Mas antes de sair, parou na porta. Olhou para o espelho pequeno da entrada. Se viu ali, jaqueta puída, cabelo preso, rosto cansado, e pensou: se eu não falar, quem vai falar? Guardou o celular, pegou as chaves da moto e decidiu. Ela ia voltar. A mansão estava diferente de manhã. Mais clara, mais imponente. O portão estava aberto. Um carro importado acabava de entrar. Renata estacionou a moto do outro lado da rua. Tirou o capacete, olhou para o prédio. A coragem que tinha sentido em casa começou a rachar, mas ela já estava ali. Atravessou a rua, subiu os degraus, tocou a campainha. A mesma recepcionista de ontem atendeu pelo interfone. Sim? Eu preciso falar com o senhor Ricardo. Silêncio. Sobre o quê? Sobre o contrato que ele vai assinar. Você tem reunião marcada? Não, mas é urgente. Sem reunião não tem como. A linha foi cortada. Renata ficou parada na porta. Olhou ao redor. Ninguém na rua, só ela. Pensou em ir embora. Pensou em ligar o celular, aceitar as corridas que estavam esperando, voltar para a rotina, esquecer tudo isso. Seria mais fácil, mais seguro. Mas então ouviu vozes. Vieram da lateral da mansão. Ela se aproximou devagar. Um grupo de executivos estava saindo por uma porta lateral. Entre eles, os dois homens que tinham falado em árabe. Eles riam. Conversavam animados. Um deles acendeu um cigarro. Renata reconheceu a voz. O mais alto, de barba grisalha, era o que tinha dito sobre a cláusula. Ele vestia terno azul marinho, gravata prateada, relógio que brilhava no pulso. O outro, mais jovem, careca, óculos finos, respondia em inglês agora. Os dois caminhavam em direção a um carro preto estacionado na garagem. Renata se escondeu atrás de uma coluna. O coração batendo rápido. Eles pararam ao lado do carro. O mais alto jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Então se virou para o colega e falou de novo, em árabe. Renata prendeu a respiração. A assinatura é hoje à tarde, disse o homem de barba, em árabe, tom baixo, confiante. O advogado dele já revisou tudo, mas não encontrou. Tem certeza? O mais jovem perguntou, também em árabe. Absoluta. A cláusula está escondida no anexo técnico. Parece só uma descrição de processo, mas garante exclusividade para a gente. Se ele assinar, não pode recuar por 5 anos. E o pagamento? 70% para nós, 30% para ele, mas ele acha que é 50-50. O jovem riu, baixo, controlado. Ele vai perceber depois. Depois não importa, contrato assinado é contrato assinado. E se ele contestar? Não pode. Tem cláusula de arbitragem internacional. Qualquer disputa vai para tribunal em Dubai. Pode levar anos e milhões. Ele não vai querer esse desgaste. Perfeito. É. E o melhor é que ele confia na gente. Acha que somos parceiros. Os dois riram de novo, mais alto dessa vez. Renata sentiu náusea. Não era só dinheiro. Era traição calculada. Frieza profissional. Gente que sorria na sua frente enquanto preparava a faca pelas costas. Eles entraram no carro. A porta bateu. O motor ligou. Renata ficou congelada. Ela tinha entendido tudo. Cada palavra, cada detalhe. O carro saiu devagar da garagem. Passou por ela sem ver. Desapareceu na rua. Renata saiu de trás da coluna. As pernas tremiam. Ela sabia agora. Não era suspeita. Não era achismo. Era fraude, planejada, estruturada, blindada juridicamente. E Ricardo Almeida estava prestes a assinar. Ela voltou para a porta da frente. Tocou a campainha de novo, mais forte dessa vez. A recepcionista atendeu irritada. Eu já disse, sem reunião. Eu sei o que tem no contrato. Renata falou rápido, firme. Eu sei sobre a cláusula no anexo técnico. Eu sei sobre a divisão de 70 e 30, e eu sei que o senhor Ricardo precisa saber disso antes de assinar. Silêncio do outro lado. Depois, a voz mudou. Espera aí. A linha ficou muda. Renata esperou.
30 segundos. 1 minuto. 2. Então a porta se abriu. Não era a recepcionista, era Fábio Castelli, o executivo de terno cinza de ontem, o que tinha mandado ela esperar no corredor. Ele olhou para ela de cima a baixo, sem disfarçar o desdém. Você de novo? Renata segurou firme na alça da mochila. Eu preciso falar com o senhor Ricardo. Sobre o quê? Ele cruzou os braços. Sobre o contrato. Fábio deu uma risada curta, sem humor. Você entende de contratos internacionais agora? Eu entendo do suficiente. É? Ele se inclinou para frente. E o que você sabe exatamente? Renata respirou fundo. Eu sei que tem uma cláusula escondida no anexo técnico. Eu sei que a divisão não é 50-50 como ele acha. E eu sei que os executivos que estavam aqui ontem estão enganando ele. Fábio ficou em silêncio, mas o olhar mudou. Ficou mais duro. Como você sabe disso? Eu ouvi. Ouvi onde? Aqui, ontem e agora de manhã. Eles falaram em português? Renata hesitou. Só um segundo. Não. Fábio estreitou os olhos. Então como você entendeu? Porque eu falo árabe. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Impossível. Fábio olhou para ela como se tivesse ouvido errado. Então deu um passo para trás e chamou alguém lá dentro. Ricardo, você precisa ouvir isso. Ricardo Almeida apareceu na porta 10 segundos depois. Ele vestia camisa branca, sem gravata, mangas dobradas. Olhar cansado, tinha uma caneta na mão. Olhou para Renata, depois para Fábio. O que foi? Fábio apontou para ela com o queixo. Ela diz que fala árabe e que ouviu uma conversa sobre o contrato. Ricardo franziu a testa. Olhou para Renata de novo, dessa vez com mais atenção. Você é a entregadora de ontem. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sim, Renata respondeu. E você fala árabe? Falo. Ricardo cruzou os braços. Não parecia irritado. Parecia curioso. Como assim você ouviu uma conversa? Eles estavam falando na garagem, agora há pouco. Achavam que ninguém entendia. Quem? Os 2 executivos, o de barba grisalha e o mais jovem, de óculos. Ricardo trocou um olhar com Fábio. Algo passou entre os 2. Algo que Renata não conseguiu ler. E o que eles disseram? Ricardo perguntou. Renata respirou fundo. Disseram que a assinatura é hoje à tarde, que o advogado já revisou tudo e não encontrou nada. Porque a cláusula está escondida no anexo técnico. Parece uma descrição de processo, mas garante exclusividade para eles. Ricardo não se mexeu, mas o olhar mudou. Continue. Eles disseram que o senhor acha que a divisão é 50-50, mas na verdade é 70-30. 70 para eles. E que se o senhor contestar, tem cláusula de arbitragem internacional. Tribunal em Dubai. Pode levar anos. Silêncio. Fábio olhou para o chefe. Ricardo olhou para Renata. Você entendeu tudo isso? Sim. Em árabe? Sim. Ricardo deu um passo à frente. Parou a 1 metro dela. Por que você voltou aqui para me contar isso? A pergunta pegou Renata de surpresa. Ela abriu a boca, fechou, pensou na resposta. Porque era certo, porque não conseguia ficar quieta, porque alguém precisava falar. Mas nenhuma dessas respostas parecia suficiente. Então ela disse a verdade. Porque eu sei como é ser enganada, e eu não queria que acontecesse com outra pessoa. Ricardo ficou em silêncio, estudando ela, tentando decidir se acreditava ou não. Fábio quebrou o silêncio. Ricardo, isso não faz sentido. Ela é uma entregadora. Como ela ia... Espera. Ricardo levantou a mão. Depois olhou de novo para Renata. Você realmente fala árabe? Falo. Prove. Renata sentiu o estômago apertar. Como? Fale alguma coisa. Em árabe. Ela hesitou. Depois falou. Uma frase simples, clara. Eu vim aqui porque ouvi algo que o senhor precisa saber. E eu não estou mentindo. Mas ela falou em árabe. Ricardo ficou parado. Ele não entendia árabe.
mas conhecia o som, conhecia o ritmo. Tinha feito negócios em países árabes por anos, e o que Renata tinha falado soava real. Fábio, do lado dele, parecia menos convencido. Ela pode ter decorado uma frase no Google. Renata olhou para ele. O senhor quer que eu repita o que eles disseram? Palavra por palavra? Fábio não respondeu. Ricardo suspirou. Depois se virou para Fábio. Traz o contrato. Ricardo, você não vai... Traz. Fábio hesitou. Depois entrou na casa. Voltou 1 minuto depois com uma pasta grossa. Páginas grampeadas. Anexos. Traduções. Ricardo abriu o contrato. Folheou até o anexo técnico. Eram 12 páginas, letra pequena. Termos técnicos. Descrições de processos industriais. Ele leu em silêncio. Renata esperou. Fábio olhava para ela com desconfiança. 2 minutos passaram. Então Ricardo parou, o dedo sobre uma linha específica. Leu de novo, mais devagar. Depois levantou o olhar. Cláusula de exclusividade. Renata assentiu. Eles disseram que parece só uma descrição, mas garante exclusividade para eles. Se o senhor assinar, não pode recuar por 5 anos. Ricardo fechou o contrato, devagar. E a divisão? 70-30. Mas eles sabem que o senhor acha que é 50-50. Ricardo não falou nada por 5 segundos. Depois se virou para Fábio. Chama o Marcos, agora. Marcos era o advogado. Fábio pegou o celular e fez a ligação. Ricardo voltou a atenção para Renata. Você tem certeza do que ouviu? Absoluta. E você não quer nada em troca? Renata piscou. Como assim? Dinheiro. Emprego. Algo. Ela balançou a cabeça. Eu só queria que o senhor soubesse. Ricardo ficou em silêncio de novo, como se estivesse reavaliando tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Fábio voltou. Marcos está chegando em 15 minutos. Bom. Ricardo guardou o contrato na pasta. Depois olhou para Renata. Você pode ficar? Ficar. Até o Marcos chegar. Eu preciso que você repita tudo o que ouviu. Para ele. Renata olhou para o relógio. Já passava das 9 da manhã. Ela tinha perdido 4 corridas. Talvez 5. Mas ela já tinha chegado até ali. Eu fico. Eles entraram na mansão. Renata nunca tinha passado da entrada. Agora estava na sala de estar. Pé direito alto. Quadros nas paredes. Sofá de couro que parecia custar mais que o carro dela. Ricardo pediu que ela se sentasse. Ela sentou na beirada do sofá, as mãos sobre o colo. Fábio ficou de pé, encostado na parede, braços cruzados, olhando para ela como se fosse um animal perigoso. Ricardo serviu água em um copo de vidro e ofereceu para ela. Renata aceitou, bebeu devagar. Você estuda idiomas há quanto tempo? Ricardo perguntou. 6 anos. Sozinha? Sozinha. Por quê? Renata hesitou. Porque eu gosto. E porque sempre achei que um dia ia servir para alguma coisa. Ricardo assentiu, como se aquilo fizesse sentido para ele. Você faz bicos como intérprete? Às vezes, quando aparece. E não é o suficiente? Não. Por quê? Porque sem certificado, sem faculdade, ninguém te leva a sério. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Verdadeira. Ricardo abriu a boca para responder, mas a campainha tocou. Fábio foi atender. Voltou com Marcos, um homem de uns 50 anos. Terno preto, pasta de couro, óculos de grau. Ricardo explicou a situação. Marcos ouviu tudo sem interromper. Depois olhou para Renata. Você pode repetir exatamente o que ouviu? Renata repetiu, palavra por palavra. Tom de voz. Contexto. Marcos fez anotações. Depois pegou o contrato, leu o anexo técnico, leu de novo. Depois levantou o olhar. Ela está certa. Ricardo fechou os olhos. Respirou fundo. Tem como reverter? Não assinar. E se eu já tivesse assinado? Marcos fez uma pausa. Arbitragem internacional. Tribunal em Dubai, como ela disse. Levaria anos.
E custaria milhões. Provavelmente você perderia. Ricardo soltou o ar devagar. Depois olhou para Renata. Você acabou de me salvar de perder 300 milhões. Renata não soube o que dizer. Então não disse nada. Marcos guardou o contrato na pasta. Vou redigir um aditivo, cancelando a assinatura e notificando as partes sobre irregularidades identificadas. Ricardo assentiu. Faz isso e suspende qualquer comunicação com eles até segunda ordem. Marcos saiu. Fábio foi com ele até a porta. Renata ficou sozinha com Ricardo. Ele se sentou no sofá em frente a ela. Apoiou os cotovelos nos joelhos. Olhou para ela em silêncio por alguns segundos. Você salvou minha empresa. Renata não soube o que responder, então apenas assentiu. E você não quer nada em troca? Ricardo insistiu. Eu não fiz isso esperando recompensa. Eu sei, mas eu não costumo ficar devendo favores. Renata olhou para as próprias mãos. As unhas curtas, a pele ressecada de tanto lavar louça, carregar mochila, pegar no guidão da moto. O senhor não me deve nada. Ricardo se recostou no sofá. Estudou ela por mais alguns segundos. Quantos idiomas você fala? A pergunta pegou Renata desprevenida. Vários. Vários quantos? O suficiente para saber quando alguém está mentindo em reunião. Ricardo levantou as sobrancelhas. Não era arrogância, era autodefesa. Ela tinha aprendido a não se expor demais. Árabe é um deles? Ricardo perguntou. É. E o que mais? Renata hesitou. Depois respondeu. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, russo, japonês. Ricardo ficou em silêncio, contando mentalmente. 9 idiomas. Sim. Ricardo ficou em silêncio, contando mentalmente. 9 idiomas. Sim. Ricardo ficou em silêncio, como se estivesse processando o que tinha acabado de ouvir. Você fala 9 idiomas. Sozinha, sem faculdade. Sim. E trabalha como entregadora. Não era uma pergunta, mas Renata respondeu mesmo assim. Sim. Ricardo pegou o celular. Discou um número. Colocou no viva voz. 3 toques. Alguém atendeu. Uma voz masculina, falando em árabe. Ricardo olhou para Renata. Traduza. Renata ouviu. O homem perguntava sobre o status do novo contrato. Queria saber se a assinatura tinha sido confirmada. Renata traduziu, palavra por palavra. Ricardo respondeu em inglês. Renata traduziu de volta para o árabe, fluente, sem hesitar. O homem agradeceu. Despediu-se. Ricardo desligou. Ficou olhando para ela, em silêncio. Você acabou de conversar com um sheik de Dubai, dono de 3 refinarias de petróleo. Renata não sabia o que dizer. Ricardo continuou. Ele me ligou 3 vezes nos últimos 2 dias. Eu dependo de intérprete para falar com ele. E você acabou de fazer isso como se fosse trocar ideia com o vizinho. Ele balançou a cabeça. Não de descrédito, de incredulidade. Isso é um desperdício. Renata sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era cansaço. O peso de anos ouvindo que ela era capaz, mas nunca tendo a chance de provar. Eu sei. Não. Ricardo se inclinou para frente de novo. Você não entendeu. Eu não estou dizendo que você é um desperdício. Eu estou dizendo que o fato de você estar entregando comida quando poderia estar fazendo muito mais é um